Oi gente, tudo bom? Eu assisti recentemente ao filme Até Que Você Me Ame, que é uma produção super independente de baixo orçamento, que tem basicamente somente 2 atores em cena e basicamente um único cenário. Ele estreou no mundo inteiro em 2017, mas aqui no Brasil chegou em 2020, foi lançado no auge da pandemia somente em festivais e atraiu a atenção de algumas pessoas justamente pelo fato de ter uma temática diferenciada, de ter essa história simplista, que apesar de não ser nada inovador, a gente já viu outros filmes mais ou menos com essa pegada, é uma obra interessante, tem seus problemas, mas eu tô aqui pra pontuar algumas coisas legais e que fazem valer a pena dar uma conferida nesse filme. Então vamos conversar um pouquinho sobre Até Que Você Me Ame. Mas antes de eu comentar um pouquinho mais sobre esse trabalho, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se já está inscrito aqui no canal. Se não, clica nesse botãozinho escrito em inscrever-se. Dá uma conferidinha também se você, sem querer, não está desinscrito no canal. O YouTube tem feito isso, bastante gente tem comentado isso em diversos canais, inclusive canais grandes. Então dá uma conferidinha, não custa nada. De repente vai que o YouTube tirou essa sua inscrição, é só clicar de novo no botão. Já ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo no canal você vai ser avisado. Também já clica no joinha, porque esse curtir vai ajudar muito na divulgação do vídeo, compartilha nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, isso também é bem legal, ajuda bastante o canal a crescer. E comenta aqui embaixo se você já assistiu esse filme ou qual a sua expectativa para assistir. O filme Até Que Você Me Ame é um thriller onde a gente vai acompanhando 2 personagens e a relação que eles desenvolvem através daquela início de relacionamento meio conturbado. Porque o Tom, ele sequestrou a Ruby e a gente acaba conhecendo ela já dentro desse cativeiro, só que ela tá sem memória. E assim que ela acorda num quarto todo branco e o Tom avisa pra ela que ele cortou os ligamentos da perna dela, então ela não pode se mexer, ela não pode se levantar, ela tá totalmente dependente dele e que ele vai soltá-la somente depois que ela passar a amá-lo. O que dá a entender ali naquele começo é que ele já tem uma ligação com ela e ele quer que ela relembre alguma coisa ou que ela entenda alguma coisa de acordo com a visão dele, para que assim ele consiga libertá-la dali. Só que ao longo da trama a gente vai entendendo que a Ruby, ela tem outras lembranças, algumas coisas que ele apresenta para ela servem como gatilhos para ela lembrar e nem tudo é bem como ele conta. Então ela vai lembrando de algumas coisas diferenciadas, ela vai passando por situações em que a gente vai ficando sempre na dúvida se realmente a gente confia nas lembranças da Ruby ou a gente confia naquela pessoa que tá ali prendendo ela e que não é um personagem confiável, né? Afinal, ele é o algoz dela, ele tá prendendo ela. Mas ainda assim você cria uma afinidade porque ele tem gestos de carinho com ela, ele tem algumas atitudes que são controversas e que te fazem duvidar de fato quem é que tá falando a verdade ali naquele momento. O filme, na verdade, começou como um curta-metragem que chegou a ser lançado em 2015, inclusive com o mesmo diretor e com os 2 principais atores também nesses mesmos personagens. E eu acredito que como curta-metragem ele funcione melhor, porque como é um enredo que somente tem um único cenário, tem o mesmo plot ao longo de toda a trama, a gente sente em alguns momentos que a história tende a ser um pouco cansativa. Por mais que a gente fique o tempo todo angustiado, querendo saber o que vai acontecer, e isso te prenda na trama, em muitos momentos a trama gira em torno do mesmo assunto, que é sempre a descoberta da Ruby, em alguns momentos, algumas atitudes que ela toma. Então isso algumas vezes tende a ser cansativo. Por isso que eu acho que o curta-metragem funcione muito melhor. Mas, por outro lado, no longa-metragem a gente tem algumas explicações que provavelmente não conseguiriam ser aprofundadas no curta-metragem, talvez por isso o próprio diretor ficou interessado em fazer um longa, né, explicar muito mais a trama. Eu gosto do plot twist mais ou menos que tem no final, até porque em nenhum momento a obra te dá de mão beijada todas as informações, tanto que depois que eu terminei de assistir ao filme, eu fui procurar algumas coisas na internet e aí eu comecei a perceber que nem tudo eu tinha entendido da mesma forma que outras pessoas, então eu comecei a entender que mesmo o final tem interpretações diferenciadas,
mesmo o ponto de vista que seria, entre aspas, o real, pode não ter sido bem real assim, pode ter tido uma interpretação diferenciada. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque esse vídeo é sem spoilers, mas eu gosto de filmes assim, que não te dá tudo de mão beijada, que às vezes é confuso, que às vezes deixam as coisas em aberto. Eu particularmente gosto muito de tramas assim, mas eu sei que não é uma unanimidade, muita gente não gosta e talvez, se você não goste desse estilo de filme, esse filme não seja pra você. Uma coisa que eu achei muito bacana da obra é que por trás dessa trama relativamente simples, né, que é de um sequestro e alguém querendo fazer com que aquela sequestrada crie algum tipo de sentimento pela pessoa ou relembre algum tipo de sentimento que talvez já tivesse existido em algum momento no relacionamento deles ou na vida deles. Apesar disso, a trama ela é muito mais profunda, porque ela aborda outras questões, como por exemplo o relacionamento abusivo, essa questão realmente do sentimento que algumas pessoas têm de posse com relação a outras pessoas, a decisão de outras, a liberdade, questões de problemas mentais, então algumas dificuldades de organizar pensamentos, atitudes, isso tudo é mostrado de uma forma geral, não se aprofunda em nada disso, porque o filme, como eu comentei, ele gira em torno basicamente do sequestro, ele gira em torno basicamente do que é tratado dentro daquele quarto branco, então pouquíssimas coisas que acontecem fora daquele quarto são mostradas, mas assim, de uma forma geral, a gente consegue entender o que o diretor tentou passar de profundidade na trama. Talvez não tenha sido um bom trabalho executado nesse sentido, talvez faltasse um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho menos de algumas coisas e mais de outras, mas ainda assim é uma obra muito interessante. Eu gostei, especialmente por tratar desses assuntos que são relevantes, que são importantes e que algumas vezes acabam passando batido em algumas tramas que têm a oportunidade de tratar esse tema. Como eu comentei, grande parte da obra é ambientalizada ali naquele local, aquele quarto branco. Eu gosto muito de obras assim simplistas, que tem poucos cenários, poucos personagens, não me incomoda isso de jeito nenhum. Inclusive eu não gosto muito de coisas que são explicadas através de flashback, que é o que acontece nesse filme. Então algumas poucas explicações que tem sobre o passado da Ruby ou algumas motivações daquele vilão, né, do filme, a gente entende através de um flashback. Então, para quem gosta desse estilo, ok, eu acho que algumas coisas poderiam não ter sido tão explicadas, de uma forma muito mastigada. Acho que seria interessante se deixasse algumas coisas no ar, mas por outro lado, como eu comentei anteriormente, a mesma explicação sendo mastigada, algumas coisas elas ficam abertas à interpretação, inclusive o final, que o final também tem um ar meio de coisas que pode dar continuidade, então um filme que talvez possa gerar uma segunda versão, uma continuação. Acho que não tem por que ter uma continuação desse filme, mas eu no geral gostei do final. Eu acho que o final ele deu um gostinho de quero mais pra trama, sabe? Eu acho que na verdade o filme deveria ser muito menor do que ele foi. Acho que talvez se tivessem cortado um pouquinho do meio ali do filme e tivessem tirado um pouquinho daquela barriga da informação ali no meio, talvez o filme fosse um pouco mais coerente, muito mais coeso. Mas, de qualquer forma, para quem gosta desse gênero, que gosta de thriller, de suspense, aqueles filmes emocionantes, aqueles filmes que você fica tenso do começo ao final, fica curioso para saber o que vai acontecer com a protagonista, que é uma protagonista muito bem feita, gostei muito da personagem, acho que a forma como ela foi tratada foi muito coerente, ela é muito decidida, ela não é aquela personagem fraca, ela toma as atitudes, eu gosto de personagem assim. Se você gosta desse estilo, eu acho que você vai gostar bastante de Até Que Você Me Ame. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já assistiu ao filme, comenta aqui embaixo. Ou se não, e você gosta desse gênero, quer me indicar outras obras, eu vou amar. Comenta aqui embaixo, coloca várias indicações, eu vou ficar muito feliz. E depois eu procuro assistir aos filmes e trago aqui no canal também comentando pra vocês. É isso, um grande beijo e até o próximo.